Leitura da quarta carta de Joel Goldsmith aos seus alunos, abril de 1955. Leitura por César Guidini. Intitulada Imortalidade. O conceito mais comum de imortalidade é uma existência de felicidade eterna após um ponto de transição conhecido como morte ou passagem. Outro conceito popular de imortalidade é uma longa existência do tipo de Matusalém neste mundo. Ambos os conceitos estão incorretos. O primeiro é baseado na falsa premissa de que a morte poderia ser uma parte da criação de Deus. O segundo é meramente uma noção dourada de longevidade. A única morte, passagem ou transição é, nas palavras de Paulo, eu morro diariamente. A transição de um estado de consciência para outro, morrer diariamente, significa simplesmente descartar um conceito material limitado por um mais espiritual. Não há perda de consciência nesta atividade. Mais cedo ou mais tarde, cada um neste caminho espiritual chega a um ponto de seu desenvolvimento em que ele percebe a impossibilidade de morrer. O indivíduo atravessar o período de transição é apenas trocar um estado de consciência por outro, como uma criança faz quando se torna um jovem quando se torna um adulto e um adulto ao entrar na maturidade. Todos esses são estados diferentes ou níveis de consciência, mas nenhuma morte ou falecimento realmente ocorreu. Há apenas a transição de um estado de consciência para outro. A princípio, isso pode soar estranho, já que parece não existir em nossa presença imediata alguém com mais de 100 a 110 anos no máximo. Então, por isso, parece que, com exceção de alguns de quem se dizem terem permanecido na Terra por 300 ou 400 anos, todos, mais cedo ou mais tarde, devem experimentar a morte, a passagem ou transição. Isto, no entanto, não é verdade. É verdade que, em algum período ou outro, todos nós passamos da visão humana. No entanto, na experiência daqueles que passam da visão humana, não há corpo deixado para o enterro ou cremação. Essa imagem permanece apenas para aqueles que ainda estão no plano material de consciência. Aqueles que são mais altamente iluminados entendem que o corpo e a individualidade são inseparáveis. Nos escritos do Caminho Infinito e em nossas palestras, sempre foi declarado que ninguém nunca morreu. Desde o início dos tempos, ninguém nunca morreu e ninguém morrerá. Ninguém jamais fez a passagem. Ninguém nunca experimentou a morte. A experiência da morte ou da passagem é aquela que ocorre apenas na consciência daqueles que são deixados para trás. Isto é, aqueles que ainda mantêm essa crença da morte ou passagem. Segue-se como uma progressão natural e lógica que em todo o mundo não existe doença e nem há idade avançada. Sem doença e velhice, não pode haver morte. Portanto, como a vida é eterna, não pode haver doença, velhice ou morte. O segundo conceito de imortalidade, o de permanecer na Terra por 100, 200 ou 500 anos, nada mais é do que um conceito de longevidade. Longevidade não é imortalidade. É meramente a continuação do presente sentido físico de existência. A compreensão da imortalidade é a realização do ser de Deus, da identidade de Deus, da consciência de Deus. Isso é o que permite o desenvolvimento natural e suave da infância para a idade adulta, da idade adulta à maturidade, e da maturidade para qualquer plano de consciência necessário ao desenvolvimento e à plenitude espiritual de acordo com os planos de Deus. Uma comprovação interessante deste assunto encontra-se no livro apócrifo
Sabedoria de Salomão. Não procureis a morte com uma vida desregrada, nem susciteis a vossa perdição com as obras das vossas mãos. Deus não é o autor da morte, nem se compraz com a destruição dos vivos, pois ele tudo criou para a existência, e todas as criaturas têm em si a salvação. Não há nelas veneno de morte, nem o poder do Hades, parênteses, mundo dos mortos, domina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Sabedoria, capítulo 1, de 12 a 15. Observe esta última declaração. Não há nelas veneno de morte, nem o poder do Hades domina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Não há reino da morte sobre a terra, e a razão dada é: porque a justiça é imortal. Ao refletir sobre isso, começando com Deus e seguindo com Deus, não podemos encontrar nada de morte, nada do veneno, de destruição, de insalubridade, nada do reino de Hades sobre a terra. No segundo capítulo deste mesmo livro apócrifo, lemos: com efeito, Deus criou o homem para a incorruptibilidade e fê-lo à imagem do seu próprio ser. Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. E se Deus criou o homem para ser imortal, não há presença ou poder capaz de impedir a vontade de Deus. Se Deus fez o homem para ser uma imagem do seu próprio ser, não há presença ou poder em todo este universo que poderia acabar com esse ser. Quando esses pontos são apreendidos, começamos a entender a impossibilidade da morte para qualquer um. Uma vez que aceitamos a Deus como o princípio criativo do universo, vemos o absurdo do veneno da destruição ou do reino da morte sobre a terra. Tenha certeza disso. Deus tem um trabalho espiritual para cada um de nós, e nós temos em Deus a capacidade de realizá-lo. Na percepção desta verdade, não vamos mais pensar em longevidade como imortalidade. Não nos preocupemos com a extensão visível de nossos anos na terra, mas muito mais com a demonstração de nosso ser eterno, sempre a serviço do Pai. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Seus olhos não perderam o brilho e nem o seu vigor natural diminuiu. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos, capítulo 103, 3 a 5. Envelhece comigo, o melhor ainda está por vir, o fim da vida para o qual o início foi feito. Nosso tempo está em suas mãos. Aquele que diz, planejei o todo, mas a juventude mostra apenas a metade. Confia em Deus, agora tudo se mostra por inteiro. Não tenhas medo. Rabi Ben Ezra, Robert Browning. Quando morre um velho e amado amigo, esta é a pergunta frequente. O que pode ser feito agora e no futuro? Existe um Deus? Se existe um Deus, nem mesmo um pardal cai. Se existe um Deus, a vida é contínua e progressiva. A passagem deste plano de existência é apenas uma passagem de uma das muitas mansões para outra das muitas mansões. Se existe um Deus, não existe tal coisa como a morte, e se não há morte, por que chorar por aqueles que se passam da nossa visão humana? Cada um, no seu tempo, deixará este plano de consciência,
Aqueles na ignorância de Deus podem ser forçados a sair de seus corpos por doença ou velhice. Aqueles com alguma convivência com Deus farão a transição sem a necessidade da morte, de discórdia ou enfermidades. Mas todos acabarão por deixar este plano, e a razão é esta. Assim como nós passamos da natalidade para a infância, um estado agradável de consciência, então deixamos uma das mansões de Deus e, com dores crescentes, passamos para a idade adulta. Existem duas maneiras de fazer a transição da infância para a maturidade. Uma é o processo retrospectivo, tentando reviver os dias do passado. A outra maneira é perceber que a transição de infância para a adolescência e desta para a idade adulta é uma atividade de Deus. E aqueles que a aceitam, que não experimentam as enfermidades da velhice. Lutar contra os anos que avançam, como se fossem um mal, é o que produz as discórdias em nossa experiência. Abrindo a consciência para a transição normal e natural de um estado da idade adulta para outro, nos permitirá olhar para a frente, para a experiência dos anos avançados. O Mestre disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. Em outras palavras, Deus é vida individual, sua vida e a minha. Essa declaração é feita de novo em todos os ensinamentos espirituais. E se fosse aceita literalmente, os processos de envelhecimento cessariam. A vida de Deus não pode envelhecer. A vida de Deus não está sujeita a um calendário. Damos poder ao calendário, mas o corpo não pode fazê-lo. O corpo não tem nenhuma inteligência com a qual saber em que ano estamos e se aceitamos o calendário. Ele opera através de nossos corpos e através de nossas mentes, e aparece no corpo e mostra suas manifestações lá. Desde que o calendário em si não tem poder, e nossos corpos em si e por si mesmos também não têm poder, devemos ser nós mesmos que damos poder ao calendário para nos envelhecer, porque a única coisa que pode agir sobre nós é o que aceitamos em nossa consciência. Imortalidade significa a sua imortalidade individual, aqui e agora, o que inclui a imortalidade do seu ser e do seu corpo. Então, que seja despertado em sua consciência que Deus é vida. Mas, mais que isso, Deus é a sua vida. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, 32. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Estas passagens bíblicas indicam claramente que Deus nos criou para seu próprio prazer, e este é um relacionamento eterno. E assim, como testemunhamos a nós mesmos e a nossos amigos avançando em anos mais maduros, percebemos a nossa função como um bebê, como uma criança e como um adulto. E vemos como cada passo tem sido progressivo e então esperamos a revelação que os anos futuros reservam através da graça de Deus. Então, conforme assistimos nossos amigos passarem de vista, vamos nos alegrar que eles passaram de uma mansão a outra. Eles não morreram por causa do pecado, porque Deus nunca pune o pecado. Deus é um Deus de amor e perdoa até 70 vezes 7. Nossa transição é para a glória de Deus e para a glória do desenvolvimento de nossa alma individual. E aqueles de nós que estão se aproximando dos anos maduros e para além deles, devem aprender a perguntar ao Pai: o que tens agora para eu fazer?
Então, conforme outras experiências chegam, abra sua visão e perceba que, assim como as flores florescem e parecem desvanecer e florescer de novo, também nós passamos por muitas experiências de transição, mas a morte nunca é conhecida em nenhuma dessas experiências. A morte é a nossa interpretação do que estamos testemunhando, mas essa é uma observação baseada na ignorância. Aqueles que captaram o primeiro e pequeno vislumbre de Deus entendem que Deus é vida e que Deus é vida eterna, vida sem morte, porque Ele é a tua vida e a duração de teus dias. Isso só pode acontecer quando você eleva a sua visão acima do egoísmo, acima das limitações, acima do desejo de manter os outros presos à forma. A lagarta deve emergir de seu casulo para se tornar uma borboleta. Todos e tudo passam por estados de transição e, através da evolução e desenvolvimento espiritual, cada um encontra-se sentado aos pés do trono, de volta à casa do Pai. O preço da verdade. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O poeta romano Ovídio disse uma vez: os presentes mais aceitáveis são sempre aqueles que o doador faz precioso. E se assim for, nenhum presente pode ser mais precioso ou mais apreciado do que a verdade. A verdade tem um preço tremendo. A verdade não pode ser comprada com economia de recurso ou tempo. Não há como adquirir ou demonstrar a verdade, a menos que você esteja disposto a vender tudo o que tiver para comprá-la. Depois de estudar a verdade por 20 ou 30 anos, muitas pessoas se perguntam por que não parecem muito melhores do que antes, e isso é devido principalmente ao fato de que elas aceitaram os ensinamentos do Mestre apenas em parte. Muitos afirmam que todo o ensino da verdade deve ser encontrado nos ensinamentos de Jesus. Mas quantos estudaram seriamente a visão de Jesus sobre o quanto devemos pagar pela verdade? E quanto devemos estarmos prontos para o sacrifício e a renúncia? Nos tempos antigos, um preço foi pago por essa verdade, o sentido humano da vida. Jesus pagou esse preço. Pedro, Paulo e João pagaram, assim como milhares de outros que já sabiam de antemão que, voltando-se para a verdade, eles estavam se arriscando à perda de seu senso humano de vida. Hoje, os professores modernos da verdade estão fazendo a mesma coisa. Ao explicar que a mente de Deus é a sua mente, eles estão se arriscando ao desprazer de todo o mundo humano. O que eles realmente querem dizer é que Deus é a sua mente individual e que todo o poder da divindade está incorporado em sua mente individual. A razão pela qual nem sempre damos evidências externas desta verdade é porque nós não aceitamos seriamente a verdade de que Deus é a nossa mente e assim nos sentimos limitados em muitos caminhos. Por exemplo, se o seu telefone tocou várias vezes em uma hora, com pessoas pedindo ajuda, dizendo que elas estavam muito doentes, algumas delas morrendo, as chances são em cerca de 80% que vocês diriam: eu não estou qualificado para dar essa ajuda. É melhor você chamar um praticante. Você foi informado de que Deus é a sua mente, mas você não aceita essa verdade como um fato. Portanto, você sente que há uma limitação para o seu poder de cura, mas não é seu poder mesmo, de modo algum. É a mente de Deus que cura. Não era a mente pessoal de Jesus, nem sua mente instruída. Era a mente de Deus operando como a mente individual de Cristo Jesus que fez o trabalho de cura. Deixe essa mente estar em você. Como você pode deixar essa mente estar em você, exceto reconhecendo que ela está em você?
Ela não é uma mente separada e à parte de você, que você possa admitir em sua mente. Você pode apenas deixar que essa mente seja a sua mente pelo reconhecimento. Obrigado, Pai. Tua mente é a minha mente. Então, quando você é chamado a atender pedidos, ajuda de qualquer natureza, você pode dizer, certamente, eu posso ajudá-lo. E você terá curas. O mestre sempre dizia, eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Mas a mente que estava em Cristo Jesus, a mente de Deus, alimentou os 5.000, curou as multidões e ressuscitou os mortos. Nenhuma demanda pode vir a nós que não possamos cumprir. É certo que não cumprimos todas elas, falhamos em algumas, mas a única razão é que não reconhecemos plenamente que Deus é nossa mente. Nós aceitamos isso com certas restrições. Nós nos bajulamos com o pensamento de que mais 1 ou 2 anos de estudo podem fazer isso por nós, mas isso não é verdade. Apenas uma coisa faz a lei eficaz para você, e isso é o reconhecimento de que a mente de Deus é a sua mente, e, portanto, sua mente é totalmente capaz de satisfazer qualquer necessidade, seja física, mental, moral ou financeira. Toda necessidade da vida humana que se dirige a você pode ser satisfeita através da mente de Cristo Jesus, que é a sua mente individual. Deus não faz diferenças entre as pessoas, portanto, qualquer coisa que é verdade para uma é verdadeira para todos. Jesus disse, meu Pai é seu Pai, sua mente e minha mente, e você pode aceitar isso literalmente. Qualquer cura que Jesus realizou foi através da mesma mente que está em você. Isso não é egoísmo, nem se vangloriar de poder pessoal. Esta é a mais profunda humildade do mundo. Humildade que não tem nenhuma falsidade em relação a isso. Essa é a humildade que reconhece. Todo o poder é dado a mim em virtude do fato de que a mente de Cristo Jesus é minha mente individual e pode fazer todas as coisas. Baseado na revelação do Mestre de que Deus é sua mente individual, você pode entender que não há limite para sua inteligência ou seu poder. Então, prossiga até a percepção de que Deus é a sua vida e você vai entender por que você é imortal. Como Jesus mesmo deve ter se expressado, Deus é vida eterna. Você deve então concordar que a vida não tem nenhum processo de envelhecimento, nenhum processo de mudança e nenhum processo de morte. Em todo o plano de vida, Deus não providenciou uma única morte. Se você fosse estudar minuciosamente os 4 evangelhos, você descobriria que a experiência da morte nunca foi aceita pelo Mestre como necessária e correta ou justa e natural. Sempre que foi apresentada a ele, ele venceu a aparição da morte, mas ele não a poderia ter superado se a morte tivesse realidade. Nunca pode uma lei de Deus ser anulada. 2 vezes 2 são 4. Se a morte fosse uma lei, o Mestre nunca a poderia ter deixado de lado, porque Deus é vida individual. A realização dessa verdade o libertará de toda experiência de desarmonia física, velhice ou morte. Não é suficiente ouvir essas palavras ou lê-las. Há um preço a ser pago. Houve um tempo em que você não poderia comprar essas verdades de um mestre espiritual nem por milhares de dólares. Elas eram consideradas sagradas demais, secretas demais, preciosas demais. Hoje, elas estão disponíveis para todos em algum panfleto por algumas moedas. Talvez seja por causa disso mesmo que não pagamos o preço real, o da aplicação, colocando a verdade para funcionar, aceitando-a como nossa consciência. Quando você percebe que Deus é a sua mente, você tem um tratamento que deve estar em operação não menos de 100 vezes por dia. Toda vez que há uma tentação de acreditar no esquecimento,
Isso deveria ser um lembrete constante para perceber Deus como mente individual, não fazendo afirmações sobre isso, mas conhecendo a verdade, lembrando-se da verdade, percebendo que Deus é mente e é capaz de dar conta de qualquer demanda. Essa percepção é uma arma espiritual que, se usada, irá protegê-lo das bombas e guerras. Deus é a sua vida. E o que poderia destruir a vida de Deus? Você não tem uma vida a perder ou ganhar. Você não tem vida para ser curado ou morrer. Há apenas uma vida. E essa é a vida de Deus. A causa de todo pecado, toda doença, toda falta e limitação, velhice e morte é a crença e a aceitação de que temos uma vida por nós próprios, que teve um começo e deve ter um final. Nós não temos essa vida. Através de todas as eras, milhares de anos antes de Cristo, a revelação dada é que Deus é vida, vida individual. O preço que devemos pagar por esta verdade é o cultivo da capacidade de nos disciplinar. Toda vez que surge uma sugestão de que nós temos uma vida limitada ou uma mente limitada, devemos constantemente e conscientemente perceber: Deus é a vida em mim. Ele pode dar conta de qualquer demanda. Como Deus é a vida em mim, eu sou eterno, imortal, indestrutível. Para todos os gloriosos dons de Deus, o grande preço é a autodisciplina. Cada um de nós tem o direito de aceitar esses presentes em proporção ao grau em que desenvolvemos nossa capacidade de nos disciplinar. Esse é o preço da verdade. A oração. Abre minha mente para o julgamento justo. Abre meus olhos para ver o Cristo em tudo que encontro. Abre meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abre minha boca para falar a palavra da verdade. Abre meu coração para o amor. Abre minhas mãos para servir. Guia meus pés para que eu possa andar no caminho, pelo qual a verdade se manifeste através de mim. Obrigado, Pai. Oração de um estudante. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Como você sabe, o Mestre nunca desperdiçou palavras, e toda declaração que ele fez deve ser considerada à luz de uma revelação que abalou o mundo. Cada palavra deve ser considerada como uma verdade, cuja compreensão é vital para a sua experiência individual. Depois de ler estas palavras do Mestre, sua primeira inclinação pode ser acreditar que ele venceu algo externo ao seu próprio estado de consciência. Talvez você possa pensar que ele superou pessoas, falta, limitação ou guerra. É possível que você nunca tenha considerado que o Mestre realmente quis dizer quando disse: "Eu venci o mundo". E, nesse caso, essa é uma boa oportunidade para meditação e reflexão sobre esta tremenda revelação. O mundo está dentro de você e dentro de mim. Não há mundo fora de você ou de mim. O mundo não existe em parte alguma, exceto dentro da consciência do indivíduo. O mundo está corporificado dentro da consciência e nos aparece como pensamento, como nosso pensamento sobre o mundo. E assim é que o nosso mundo é constituído ou de uma consciência da verdade, ou de uma série de crenças universais que mantemos sobre o mundo. Essas crenças podem até se aproximar do entendimento correto, mas também podem estar bem longe disso. Como seres humanos, o nosso mundo é composto de conceitos daquilo que observamos e daquelas pessoas e coisas das quais nos tornamos conscientes no curso normal da existência. É por esta razão que nosso mundo consiste de amor e ódio,
de confiança e medo, de saúde e doença, de riquezas e pobreza, de pecado e pureza. O mundo que nós mantemos no pensamento é composto de dois poderes, o bem e o mal. Nós amamos e desejamos aquilo que aceitamos como bom. Nós odiamos e tememos aquilo que consideramos mal. Nosso mundo consiste de pessoas, algumas das quais gostamos e confiamos, e outras que não gostamos e nem temos confiança. Nós vamos aos extremos de amar alguns e odiar outros. Nosso mundo é composto de conceitos e de nossas reações a esses conceitos. É esse o mundo que o Mestre disse ter vencido, e, de fato, ele venceu o mundo das crenças humanas, conceitos materiais, teorias e opiniões. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. Cada uma dessas tentações, por sua vez, teve que ser enfrentada dentro do pensamento do Mestre, que ponderou e lutou dentro de sua própria consciência até que ele as vencesse. Você notará que está escrito: e quando o diabo acabou com toda a tentação, ele afastou-se dele por um tempo. E com isso nós presumimos que havia experiências recorrentes de tentação na vida do Mestre. Quando o Mestre se reuniu com as multidões, ele teve que vencer em si mesmo a crença universal da doença e da morte, da escassez e do perigo, a crença nas condições e atividades fora do governo e controle de Deus. Essas tentações foram superadas na proporção de sua total confiança no entendimento de que o governo do seu universo estava sobre os ombros do Pai em mim. Essas tentações do mundo apareceram ao Mestre como se estivessem fora de seu próprio ser. Elas apareceram como pessoas passando por doença e morte, falta e limitação, como homens que eram pecadores e como homens que eram traidores e falsos. Todas as tentações nos aparecem desta maneira. Nunca paramos para perceber que essas aparências que tocam nossas vidas não são algo externo a nós. Nós aceitamos a aparência como se fosse algo fora de nossa própria consciência. E, assim, nosso esforço é fazer a correção, melhoria ou cura fora de nossa própria consciência. Um dos pontos altos da mensagem do Caminho Infinito revela que, embora as aparências possam atestar o fato de que há males fora de nosso próprio ser, isto é, males relacionados com pessoas e condições, nós, como estudantes, devemos reconhecer imediatamente que estamos sendo tentados a acreditar que são pessoas ou condições externas. Nós devemos perceber que estamos sendo tentados a fazer algo para, por ou sobre eles.
enquanto tudo isso está, na verdade, ocorrendo dentro de nossa própria consciência e lá deve ser enfrentado. Se há pessoas doentes e pecadoras em sua experiência, essa tentação deve ser confrontada dentro de si mesmo até chegar à realização de Deus como ser individual. Se houver ladrões em seu mundo, conheça isso também como uma tentação de aceitar o testemunho dos sentidos. Se houver falta e limitação em sua experiência, lute com a tentação dentro de você até chegar a esse ponto de realização em que se torna claro que Deus é o ser do ser individual, que Deus constitui todo o ser. Ao superar as tentações dentro de você, você supera essas fases do mundo representada por tais tentações. À medida que você enfrenta cada tentação, à medida que cada uma surge, você também alcançará aquele nível da consciência em que você poderá dizer: eu venci o mundo. E até então mesmo, se você vencê-lo em alguma medida e por graus, ainda assim você terá alcançado harmonia em sua experiência.